Engenharia econômica é o conjunto de métodos utilizados na análise de investimentos e das técnicas empregadas na escolha da melhor alternativa. É usado quando se deseja investir um capital ou ocorre a necessidade de se comprar um bem de capital. Em ambos os casos, todas as alternativas tecnicamente viáveis para o investimento devem ser analisadas. Empregando métodos específicos, os resultados são cotejados com o objetivo de se apurar a melhor alternativa para o investimento. Economicamente, é a que a longo prazo propicia a maior rentabilidade ou menor custo. Um estudo de engenharia econômica compreende as seguintes etapas. Primeiro, verificar um investimento a ser realizado. Segundo, enumeração das alternativas tecnicamente viáveis. Terceiro, análise de cada alternativa. 4. Comparação das alternativas. 5. Escolha da menor alternativa. Vida econômica ou vida útil de um investimento. É o intervalo de tempo entre a data do investimento inicial e a data final do retorno do capital investido. Corresponde ao termo de depreciação do bem de capital. Fluxo de caixa. Fluxo de caixas são os pagamentos ou os recebimentos envolvidos em certa transação financeira e considerados ao longo de determinado intervalo de tempo. Diagramas de fluxo de caixa. Um diagrama de fluxo de caixa é um retrato de um problema financeiro que mostra as entradas e as saídas de valores ao longo do intervalo de tempo considerado para a situação. Os diagramas de fluxo de caixa podem representar qualquer situação prática onde ocorram fluxo, entrada e saídas de caixa. Desenhar um diagrama de fluxo de caixa é o primeiro passo que devemos dar para resolver um problema financeiro. Então, observe como é que é um fluxo de caixa. Nós temos a linha do tempo dividido em intervalos iguais. Nós temos aqui o intervalo, que é o prazo de capitalização. Quando as setas estiverem para baixo ou valores negativos, nós temos as saídas, despesas, pagamentos, dinheiro fluindo para fora da empresa. E quando tivermos setas para cima ou valores positivos, nós temos as entradas, receitas, dinheiro fluindo para dentro da empresa. Observação: sempre que dois ou mais fluxos de caixa ocorrerem ao mesmo tempo, no mesmo ponto da linha de tempo do diagrama, será considerado o seu valor líquido, soma ou diferença deles. Taxa de atratividade ou taxa de mercado. É a taxa mínima de juros porque convém o investidor optar em determinado projeto de investimento. Na prática, é a taxa oferecida pelo mercado para uma aplicação de capital, como a caderneta de poupança, o open market, depósitos a prazo fixo, etc. Se o investimento propiciar uma rentabilidade abaixo do rendimento dessas formas de aplicação de capital, ele não será atrativo ao investidor. Fatores de decisão. Primeiro, as receitas. Segundo, despesas. Terceiro, custo inicial e valor residual. Quarto, a taxa mínima de atratividade. Quinta, a vida econômica ou vida útil. Sexto, o imposto de renda do investidor. Estes são os fatores de decisão. Leasing. Leasing, atualmente, uma das alternativas bastante importante a ser considerada ao fazer o investimento. Então, no sentido genérico, é uma operação de locação de um bem como opção de compra pelo locatário, decorrido o prazo contratual. Então, o leasing é um arrendamento
é uma operação de locação. Ele está arrendando o imóvel para você. Até só será seu quando você terminar de pagar. Métodos de análise de investimentos. O primeiro método é o valor presente líquido, que é o VPL. O segundo método é o custo anual. O terceiro método é a taxa interna de retorno. O quarto método é o custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimos, ágio e deságio. Análise de investimento. Primeiro método, valor presente líquido ou o VPL. Comparar os valores atuais das alternativas de investimento, ou seja, verificar se o VPL é maior que zero, a transação será viável. Se o VPL for menor que zero, a transação é inviável. Portanto, em um cálculo onde você calcule o VPL, se ele for positivo, a transação é viável. Se ele for negativo, a transação é inviável. Considerando uma série de pagamentos no fim de cada ano, obtenha o VPL desses pagamentos a uma taxa de desconto racional de 10% ao ano. São juros compostos. Então veja só o diagrama. Veja que nós temos 6 períodos e que o primeiro, o segundo período tivemos umas despesas, foram saídas, e do terceiro ao sexto nós tivemos umas receitas, que foram entradas, valores positivos. Para se calcular o VPL, você vai tomar cada valor desse, positivo ou negativo, ou seja, despesa ou receitas, e vamos descapitalizar na data zero. Então o VPL vai ser igual a o menos 1.100 foi descapitalizado por um período. Como a taxa é de 10%, então é 1,1 elevado a 1. Menos o 1.210 negativo também foi descapitalizado, mas agora por 2 períodos. E a partir daqui você veja que os pagamentos são iguais. Então você vai descapitalizar R$ 1.000 durante 3 períodos, mais R$ 1.000 durante 4 períodos, mais R$ 1.000 durante 5 períodos, mais R$ 1.000 durante 6 períodos. Essa descapitalização ela pode ser feita da seguinte maneira: 1.000 vezes A6 10%, que é do primeiro ao 6, menos A2 10%, porque esses não está incluído, é apenas do terceiro ao sexto. Efetuando a operação, que esse seria o VPL, o valor à vista, nós iríamos encontrar um VPL de 619,8. Esse valor calculado já foi mostrado nos assuntos de rendas e nos assuntos também de equivalentes capitais diferidos. O que nós temos que observar é que, como esse resultado é 619,8, nós percebemos então que ele é positivo, então a transação é viável. Segundo método, que é o custo anual, ou CA. Pelo método custo anual, o fluxo de caixa de cada alternativa é reduzido a uma série anual uniforme com o emprego da taxa mínima de atratividade. Os valores obtidos nas várias alternativas são comparados entre si, sendo a melhor a de menor custo anual. Então veja, o custo anual de uma alternativa é igual ao custo anual de recuperação de capital, que é depreciação mais juros, mais os custos operacionais anuais, que é matéria-prima, mão de obra, manutenção, combustíveis, etc. Então, esta informação tem que ser memorizada. Custo anual de uma alternativa é igual ao custo anual de recuperação de capital, que é o CARC, que significa depreciação mais os juros, mais os custos operacionais, que é o CO, custos operacionais anuais, que representa as matérias-primas, mão de obra, manutenção, combustíveis, etc. Então aqui nós temos a relação. O custo anual é igual ao custo anual de recuperação do capital mais o custo operacional. É importante memorizar essa fórmula. CA é custo anual, CARC é custo anual de recuperação de capital e o CO é custos operacionais. Cálculo do
custo anual de recuperação do capital. Bom, nós temos aí o fluxo de caixa, onde aqui um capital, e no final de N períodos nós teremos uma receita. Então, nós devemos fazer os seguintes dados. O C vai ser o custo inicial, que são as despesas. O R vai ser o valor residual, que são as receitas. O que você investe, o que você recebe. O N vai ser a vida econômica e o I vai ser a taxa de juros, que é a taxa mínima de atratividade ou taxa de mercado. Bom, nós sabemos que o valor atual da renda é o valor do pagamento vezes a N cantoneira I. Fazendo o quadro comparativo, nós temos que o valor atual da renda é o custo inicial, aqui vai ser o pagamento do custo, aqui vai ser o AN cantoneira I. E o valor do pagamento no custo é o custo inicial dividido pelo AN cantoneira I, onde N representa os períodos e I a taxa de atratividade. Onde o N representa a vida econômica e o I a taxa de atratividade. Agora vejamos o montante. O montante é calculado como o valor do pagamento vezes SNI. Mas o montante é o valor residual, que é igual ao pagamento residual multiplicado pelo fator de capitalização. Então, o valor residual, o pagamento residual é o valor residual dividido pelo fator de capitalização. Eu posso dizer então que o custo anual de recuperação do capital é igual ao TC menos o TR, que substituindo nós temos o C sobre AN cantoneira I menos o R sobre SN cantoneira I. Este é o cálculo do CARC. Bom, se nós sabemos que o CARC é isto, nós podemos agora substituir o fator de amortização, visto isso lá em rendas, e o fator de capitalização, também visto em rendas. Observe que eu posso fazer aqui a divisão de fração. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Veja o que aconteceu. O I vezes 1 mais I elevado a N foi multiplicado com o C. Embaixo ficou 1 mais I elevado a N menos 1. Aqui nós temos ainda R, que fazendo também a divisão de fração, o I vai multiplicando com R. Embaixo ficou 1 mais I elevado a N menos 1. Vou agora para um artifício. Eu vou somar com I vezes 1 mais I elevado a N vezes R, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. E vou subtrair com o mesmo valor. Isso não altera a igualdade. Fazendo isso, observe que existe aqui um fator comum entre o I vezes 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Este é comum. Colocando ele em evidência, nós vamos ter que C menos o R vezes este fator comum. E observe aqui que eu também posso colocar o RI como fator comum. Colocando o RI como fator comum, fica aqui I vezes 1 mais I elevado a N menos 1, que aqui fica negativo. E embaixo repete 1 mais I elevado a N menos 1. Cortando 1 mais I elevado a N menos 1 com 1 mais I elevado a N menos 1, nós temos o cálculo final do custo anual de recuperação do capital, que é o custo menos o valor residual, vezes 1 sobre o fator de amortização, mais o valor residual vezes a taxa. Esta é a fórmula que deve ser memorizada para que nós possamos fazer questões de custo anual. Vejamos então um exemplo. Uma empresa está considerando a possibilidade de mecanização da produção. O equipamento exigido tem custo de 3.000 unidades monetárias, a vida econômica de 5 anos e valor residual de 800 unidades monetárias. O custo de manutenção é estimado em 500 unidades monetárias anuais. E a implantação economizaria mão de obra de 1.200 unidades monetárias por ano.
o fabricante do equipamento financia a venda de 5 pagamentos anuais iguais, com juros de 10% ao ano. É vantajosa a mecanização? Bom, vamos coletar os dados. Nós temos aí que o custo é de 3.000, o custo anual. Nós temos que a vida econômica é de 5 anos. Nós temos também que o valor residual é de R$ 800, o custo operacional é de R$ 500, a taxa de atratividade é de 10%, e eu quero saber quanto é o custo anual. Bem, eu sei que o valor do custo anual de recuperação do capital C menos R vezes 1 sobre fator de amortização mais RI. Substituindo os valores, nós temos o custo de 3.000, o valor residual de 800, vezes 1 sobre A5, 10%, mais 800 vezes a taxa de 10%. Efetuando aí esta operação, nós vamos ter aqui subtraindo da 2.200. Procurando na tabela financeira de amortização A5, 10%, encontramos 3,7908, somado com 800 vezes 0,1. Aqui nós encontramos 580,35, mais aqui multiplicando a 80, que somando nós temos um custo anual de recuperação do capital de 660,35. Portanto, eu posso dizer que o custo anual é o 660,35 mais o custo operacional de R$ 500, que dá um valor de 1.160,35. Então, a conclusão. O custo anual da mecanização, que é de 1.160,35, é menor do que a economia de mão de obra, portanto, é mais vantajosa. Então, compare. O custo operacional foi de 1.200, enquanto que o custo anual aqui foi de 1.160. Então, é mais vantajosa a mecanização. Vejamos agora o terceiro método, ou taxa interna de retorno, ou simplesmente TIR. Visa encontrar a taxa que torna o valor presente de fluxo igual a zero. Observação importante. Primeiro, quanto maior é a taxa, melhor será o investimento. Segundo, a taxa interna de retorno é maior do que a taxa de mercado. Se isso acontecer, o investimento é viável. Mas, se a taxa interna de retorno for menor do que a taxa de mercado, o investimento é inviável. A taxa interna de retorno é a taxa que torna os pagamentos valores negativos e as receitas valores positivos iguais. Exemplo, determine a taxa interna de retorno do fluxo de caixa a seguir. Veja que nós temos uma despesa de 4.400 na data 0 e duas receitas de 3.200 na data 1 e 1.491 na data 2. Veja que, para nós encontrarmos a taxa interna de retorno, nós devemos calcular o VPL e igualar a zero. Então, a soma das descapitalizações ela vai ser igual a zero. O menos 1.400 não sofreu descapitalização porque está na data 0. Já o 3.200 vai sofrer uma descapitalização de um período. E o 1.491 vai sofrer uma descapitalização de 2 períodos. Isso igual a zero. Resolvendo aqui essa equação, nós vamos ter uma taxa de 5%, pois, substituindo, veja que esse menos 4.400, ele passa para o outro menos, ficando positivo. E aqui na substituição, 1 mais 0,05 elevado a 1. E aqui também 1.491 dividido por 1 mais 0,05 elevado a 1. Nós vamos ter um valor aproximadamente igual, o que nos mostra que essa taxa interna de retorno ela é próxima a 5%. Vejamos agora o quarto método, que é o ágil e deságil, custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimentos. Bom, quando um país precisa de dinheiro, ele lança no mercado títulos, denominados bônus, para serem comprados pelos investidores externos. O país pega emprestado uma quantia e devolve essa mesma quantia em uma data futura, durante o período de vigência desse empréstimo.
pagam-se juros que são chamados de cupom, de maneira que o valor emprestado não aumente. Então, observe que terá ágio quando a razão entre o valor atual e o valor nominal menos 1 for positivo, ou seja, maior do que zero. Terá deságio quando a razão entre o valor atual e o valor nominal menos 1 for negativo, ou seja, menor que zero. Agora, quando a razão entre o valor atual e o valor nominal menos 1 for igual a zero, aí, neste caso, não há ágio e nem deságio. Veja só um exemplo. Um bônus possui um valor nominal de R$ 1.000 e contém 10 cupons semestrais de R$ 60 cada, sendo que o primeiro cupom vence 6 meses após o lançamento, é uma renda imediata. Além disso, junto com o último cupom, o comprador recebe o valor nominal do bônus de volta, abstraindo custos administrativos da operação. Calcule o ágio sobre o valor nominal com que esse bônus é lançado no mercado internacional, considerando que compradores desse bônus aplicaram o seu capital nessa operação a taxa nominal de 10% ao ano. Veja que essa taxa é anual, mas os cupons são pagos semestralmente. Então veja aí o fluxo de caixa. Bom, nós temos o valor atual A e temos, nesse caso, 10 pagamentos, que são os cupons, de R$ 60. E no final, a gente também paga o valor nominal de R$ 1.000. Bom, a taxa efetiva é de 5% ao semestre, pois como a taxa é anual, capitalizado semestralmente, é uma taxa nominal, então nós apenas usamos a proporcional, porque o período também está semestralmente. A proporcional basta dividir por 2, porque um ano tem 2 semestres. Esta é a taxa efetiva. Veja então que o valor atual da renda é calculado da seguinte maneira. O valor atual é igual. Todos esses 10 cupons será descapitalizado aqui para a data zero. E o valor nominal de R$ 1.000 também será descapitalizado na data zero. Para que, somando essas descapitalizações, nós possamos saber quanto vale o valor atual. Então, a soma das descapitalizações dos 60 cupons é igual a 60 vezes A10 cantoneira 5%, mais os R$ 1.000 será descapitalizado por 10 períodos, também é uma taxa de 5%. Efetuando aqui esta operação, nós vamos ter um valor de 1.077,202. Esta operação ela já foi mostrada como se calcula lá nas rendas. Então já coloquei o valor já direto. E agora é comparar. Veja que o valor atual é de 1.077,202, enquanto que o valor nominal é de 1.000 menos 1, veja que dá um valor de 0,077, ou seja, há um ágio de 7,72%. Eu multipliquei por 100 para saber a porcentagem. Houve ágio porque o valor é positivo.